Bem-vindos e bem-vindas ao canal Teoria Social Latino-Americana. Hoje eu inicio uma playlist Marx e o Marxismo Latino-Americano e a discussão que será feita hoje é Martí e Marx. Vou fazer alguns comentários bem breves, né? Mas antes de continuar eu peço que quem não se inscreveu no canal se inscreva e quem está assistindo o vídeo que curta o vídeo para que ele chegue ao maior número possível de pessoas. Bom, na vasta e dispersa obra do José Martí, o cubano, a gente pode encontrar referências ao Bakunin, ao Charles Fourier, ao Joseph Proudhon, ao Saint-Simon e ao Karl Marx. Às vezes, com referências um tanto vagas, né, o cubano acaba sempre destacando o fato que diferencia esses autores entre si e as suas concepções. O Martí, ele fala relativamente pouco sobre o socialismo, mas quando ele fala sobre esse socialismo, ele destaca com precisão a diferença entre cada uma das correntes. Então, por exemplo, ele é muito claro em diferenciar o mutualismo do comunismo. E pela vivência do Martí nos meios intelectuais espanhóis entre 1871 e 74, né, e os operários do México em 1874, 76, e também nos Estados Unidos, no período que ele passou por lá, é muito provável que o Martí conhecesse muito mais do que a gente supõe as correntes socialistas do seu tempo, e muito mais do que ele tem expressado nos seus textos. Então o Martí estava informado sobre as disputas teóricas entre o Bakunin e o Marx no interior da Internacional Comunista, o significado dessa disputa teórica para o avanço do socialismo, mas também ele estava muito inteirado sobre a questão da organização das estratégias de luta social. E é muito significativo que o Martí tenha mais interesse pelo Bakunin do que pelo Marx. Isso tem sentido porque o Martí teve a sua estadia, ele foi exilado na Espanha entre 1871 e 1874, em Madrid, depois em Saragoça, e é um período que coincide com a expansão da influência bakunista entre a classe operária espanhola. E nos interessa aqui, muito brevemente, o juízo martiano sobre o Karl Marx. Então aqui eu vou comentar muito rapidamente a Carta de Martí, que foi escrita em 29 de março de 1883, mas publicada no jornal argentino La Nación em 16 de maio desse mesmo ano, e por ocasião do falecimento do Marx em 14 de março também. O Martí, naquele momento, ele estava vivendo em Nova York, e o artigo ele era um informativo sobre as comemorações locais sobre esse evento, sobre esse fato. Embora a gente esteja publicando o vídeo celebrando o nascimento de Marx, O artigo, então, ele não é simplesmente uma descrição, uma crônica, mas ele é uma homenagem à teoria e ao personagem Karl Marx. O Martí vai iniciar o artigo dizendo o seguinte, abre aspas, Karl Marx morreu. Por ter se colocado ao lado dos fracos, merece ser honrado, fecha aspas. Isso é muito significativo. O Marx é destacado pela sua opção pelos oprimidos, pelos pobres. Essa é a primeira e decisiva razão para a lembrança honrosa da obra do Marx e da sua personalidade. Mas, ao mesmo tempo, essa posição martiana, ela marca uma característica de parte substantiva daquele vindouro marxismo latino-americano. Essa opção pelos oprimidos, pelos pobres, pelos condenados da terra, que vai estar no José Carlos Mariátegui, no Frantz Fanon e também na teologia da libertação, na filosofia da libertação, no caso aqui do Dussel. O Martí também vai reconhecer a ação de Marx junto à Internacional dos Trabalhadores, da importância do seu trabalho teórico fundado na análise científica do trabalho, da praxis da classe trabalhadora que transforma o mundo, coveira da burguesia. E isso quer dizer que o Martí tem claro que a opção marxiana pelos oprimidos não é apenas algo emocional e que a sua solução estaria fundada e encontraria na filantropia e na caridade ou no utopismo socialista um tanto vago. O Martí diz o seguinte, Marx, abre aspas, é reformador ardente, aglutinador de homens de diversos povos e organizador incansável e pujante, fecha aspas. Depois o Martí diz outra vez, abre aspas, Karl Marx é consagrado como herói
mais nobre e o pensador mais poderoso do mundo do trabalho, fecha aspas. Então o Marx, né, assim como o Martí, ele tinha clara a unidade entre teoria e praxis. O Martí reconhecia que Marx, abre aspas, não foi apenas um agitador titânico das cóleras dos trabalhadores europeus, mas também observador profundo da razão das misérias humanas e dos destinos dos homens, e também homem consumido pela ânsia de fazer o bem. Ele via em tudo aquilo que levava em si próprio: rebeldia, progresso, luta, fecha aspas. O Martí tinha certa reserva com a concepção marxiana de luta de classe, que em sua obra era o motor da história. Essa reserva tem os seus fundamentos tanto teóricos como prático-organizativos na obra do Martí. Teoricamente, a posição martiana era muito influída pelo krausismo, uma filosofia de um alemão que foi muito pouco lido na própria Alemanha, né, na comunidade de língua alemã, mas foi muito lido na Espanha como um reformador social, como um reformador da educação, e por isso ele teve, a partir desse hispanismo, uma presença muito grande em alguns pensadores aqui da América Latina como um antipositivista, que, né, como eu acabei de mencionar, fez com que o Martí conseguisse fugir do positivismo kantiano, do Augusto Comte. Por outro lado, encaminhou ele para certo reformismo harmonioso. Eu não estou dizendo que o Martí seja um reformista, mas para uma percepção mais humanista dos conflitos, a possibilidade de um entendimento, né? Do ponto de vista prático organizativo, para o Martí, antes de fomentar a luta de classes, a tarefa do Partido Revolucionário Cubano era construir a nação, de não repetir os equívocos militares das revoluções de independência do início do século, de não fomentar os ódios raciais, né, ou mesmo de classe, e de fazer a república com aqueles elementos naturais. Então, vou fazer uma citação longa aqui do Martí, abre aspas: todo partido político deve ajustar-se a seu povo e a política é a arte de guiar, com sacrifício próprio, os fatores diversos ou opostos de um país, de modo que, sem a indevida concessão à impaciência de alguns, nem a negação culpada da necessidade da ordem nas sociedades, que só é assegurada com a abundância do direito, vivam sem atritos e liberdade de aspirar ou de resistir, na paz contínua do direito reconhecido, os vários elementos que, na pátria, tem a mesma opção, a representatividade e a felicidade, fecha aspas. O Martí não põe em questão, então, o diagnóstico marxiano sobre a exploração da classe trabalhadora. O Martí partilha com o Marx a opção pelos oprimidos. Mais do que isso, o Martí ele está em acordo com o Marx da necessidade de criação de uma nova sociedade e de um novo mundo. Isso está muito claro nas obras dele. A questão é que para o Martí um novo mundo vai exigir um ímpeto, uma vontade diferente daquela do velho mundo, que no caso cubano era do mundo espanhol colonial e os riscos do imperialismo estadunidense. A nova sociedade para o Martí não tende a aprofundar as suas raízes no velho homem, né, que na sua concepção é o homem da luta de classe. As discordâncias do Martí com o Marx em relação ao futuro da luta de classe pode ser, né, parte da razão de que ele não tenha se ocupado mais detidamente, mais profundamente do socialismo marxiano. Mas talvez, né, o próprio materialismo específico do Martí, de compreender que na América e mais especificamente no Caribe, a questão passava antes pela formação nacional, como mencionei agora, da luta anticolonial e logo da luta anti-imperialista. Por isso que ele dizia que o Caribe, assim como Eugênio Maria de Hostos diziam, o Caribe era o fiel da balança do mundo, né, do equilíbrio do mundo. A questão é que, na América Latina, né, na passagem do século, a recepção do marxismo acabou se concentrando muito mais nos aspectos sociais e políticos, acaba chegando aqui muito mais o programa político marxiano, e mesmo assim muito filtrado por outras interpretações, do que aqueles elementos filosóficos do próprio Marx e do Engels e da economia política marxiana que está desenvolvida no Capital, por exemplo. Então, soma-se a isso o fato de que nessa virada do século você tinha uma leva de imigrantes italianos, espanhóis e portugueses que eram muito mais ligados ao bakunismo do que ao marxismo. Então, como eu disse antes, o contexto do Martí impõe a ele um tipo de concepção teórica e de ação particular, que é fundar a nação, um humanismo inclusivo que tem, né, até um certo fundo religioso,
combina algo do pensamento espanhol com a sociologia e a filosofia política latino-americana, mas não quer dizer que ele tivesse desconhecimento, né, do socialismo marxista. Eu fico por aqui, foram só algumas considerações muito gerais sobre Martí e Marx, nessa homenagem ao nascimento de Karl Marx, nesse dia 5 de maio. E quem assistiu até aqui, eu peço que curta o vídeo, que se inscrevam no canal e, como eu sempre digo, a América Latina existe, a América Latina insiste. Um abraço e até o próximo vídeo.